Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. O vídeo de hoje é atendendo a solicitação de um assinante do nosso canal que me perguntou se eu podia avaliar a estratégia dele, tá? Avaliar como que ele estava operando. Eu sugeri dele usar uma daquelas ferramentas que faz essa análise, né, que plota os gráficos, mas ele teve dificuldade, me mandou o PDF e eu achei que pode ser interessante esse exercício e vou fazer aqui com você, tá certo? Bom, são 300 e tantas operações, a gente vê, começa aqui, são, se não me engano, 7 ou 8 páginas de operação, tá? E algumas coisas a gente pode já ir observando. Antes de continuar, é uma coisa... Por que a gente avalia uma estratégia? É importante falar isso, né? Primeira coisa, um resultado passado não garante o mesmo resultado no futuro. Isso é uma frase que é muito repetida, às vezes, no começo de vídeo, mas é muito importante você entender isso. Em que aspecto? Que o mercado vai mudar e o resultado dessa estratégia aqui, ele nunca vai se repetir. É lógico que a gente faz backtest, vê o resultado, e isso então é um indicativo, a gente vê a probabilidade disso voltar a se acontecer no futuro ou não, esse resultado que ele teve, tá? Mas nunca nada é garantido no mercado. É bom que isso fique importante. É importante que isso fique dito, né? Bom, vamos lá. O que a gente pode ver aqui por essas trades? Ó, aqui, pelo menos no começo, aqui nessa primeira página, tá sempre operando euro-dólar, né? Nos dois sentidos, tanto de compra quanto de venda, e sempre um microlote. Aqui já é uma coisa interessante, porque é dificílimo você avaliar uma estratégia só com os dados assim, que ele tá, em alguns momentos muda o tamanho do lote e fica cada hora de um tamanho de lote, fica difícil você saber quanto que ele está arriscando e qual que é o critério dele para aumentar ou diminuir o lote. Que a gente está vendo sempre que é um microlote, que a gente ainda não vê, de um modo geral, o resultado. Vê algumas coisas aqui correndo o olho, né? A gente vê bastante lucro de 20 e poucos centavos, um aqui de $1, aqui ó, uma trade boa de $4, enfim, nessa faixa, uma outra aqui de 83 cents, bacana. Aqui a mesma coisa, continua euro-dólar. Aqui não tem nada, aqui ó, perda no que chama atenção também não tem, tudo na mesma faixa, aqui ó, de 1,78, a maior aqui que a gente vê pelo menos. Aqui continua euro-dólar, mesma coisa, pá, aqui um resultado legal, 2 e pouco, aqui já tem uma perda de 2 e pouco também, mas até então, essa visão geral aqui a gente vê uns resultados bons, interessantes. Ainda passando o olho, aqui a gente já começa a ver entrando aqui $1 ien no meio da história, ainda tudo microlote, beleza, e já tem, né, começou a operar dólar ien também. Opa, aqui tem uma coisa que chama atenção, ó. Olha aqui para que nível que foram essas perdas aqui, perdeu 19 dólares aqui, 19 aqui, no dólar ien, enquanto estava mantendo a disciplina lá no euro-dólar, estava bacana. Aqui mais uma perda no dólar ien, aqui também no euro-dólar algumas perdas maiores do que aquelas médias pequenininhas de perda, né? Bom, continuando. Aqui belezinha, continua os dois pares, mas nenhuma perda chamando atenção, alguns ganhos interessantes aqui de $5. Interessante, eu estou falando na comparação entre eles, né? Beleza, aqui ó, mais uma perda aqui chamando atenção, de 10, uma perda de 7, né? Enquanto a média dos ganhos ficou abaixo de 1, a gente vê claramente aqui, e tendo essas perdas significativas. Então, de cara, correndo o olho, assim, é uma coisa que a gente repara, né? E a gente pode ver aqui qual que foi o resultado final dele da conta, ó. Depositou 100 e lucrou 54, teve uns 50% de retorno, né? Aqui ó, pagou $4 de swap, teve um lucro de 58, um lucro líquido de 54. Beleza. Então,
se fosse avaliar só isso, a gente pode achar né, muito bom resultado, mas aquelas trades negativas lá grande assusta um pouco, e vamos ver os dados que tem aqui. Vamos entender o que vem de dado aqui. Ó. Lucro bruto, gross profit, 192, perda bruta, 138, né, de negociação, então que deu os 54 lá, certo? Profit factor e expected payoff são dados que ele já gera, são fórmulas de avaliação já da estratégia, de certa forma, que um fator de lucro é uma relação de quanto que você precisa de arriscar para ter um lucro, né? E quanto que ele espera, que é uma expectativa da estratégia, mais ou menos, tá? Mas vamos nós mesmos calcular isso aqui. Ó, o drawdown absoluto, isso aqui é importante, olha só. Ele chegou a um momento que ele perdeu 54, chegou a ficar com $54 na conta, tá? E o drawdown máximo dele foi de 70%, de uma vez ele teve um drawdown máximo, tá? A gente vê que esse drawdown foi no momento que ele já estava acima dos $100 que ele tinha depositado, mas mesmo assim teve um drawdown, né? Total de trades, 351. Aqui, ó, vendas que ele ganhou 157, compradas que ele ganhou 194, total de perdas com lucro 318 e perdas é 33%, né? Aqui, ó, lost trades perdidos por percentual do total. Ah, não, é aqui na frente, né? Perdeu 33, isso representa 9% do total. Acertou 318 e 90% de acerto, tá? Essa estratégia dele. O que é uma coisa interessante, né? Então vamos lá. Maior lucro, 8,18. Maior perda, 21. Lucro médio, 61 centavos. Perda média, 4,20. Então olha que interessante essa estratégia dele. Ele tem uma relação ratio-recompensa negativa. Mas mesmo assim ele teve lucro porque ele tem uma taxa de acerto muito alta, que é de 90%. Tá? Máximo vitórias consecutivas, 64 vitórias consecutivas. É porque são várias pequenas vitóriazinhas, né? A gente consegue ver ali de poucos pips, né? 6 pips mais ou menos, talvez 7, né? Porque tem o custo da operação, não é isso? Porque ele está operando com microlote. Perdas consecutivas, 6 só. Então o máximo losing streak dele foi de 6. Tá? Máximo lucro consecutivo, né, foi de $47 e perda consecutiva na sequência lá, ele chegou a perder $100 de uma vez. Então isso aqui está acendendo algumas luzes, né, digamos assim. A média, né, de perda consecutiva é 1 e de vitória consecutiva são 13. Beleza? Então, já entendemos esses dados todos, que só por esses dados, o que a gente já viu? A gente já viu que ele tem uma taxa de acerto altíssima, mas em compensação, quando ele perde bastante. Só que ele não chegou nenhuma vez a perder mais de 6 consecutivamente. Beleza? Agora nós vamos usar algumas ferramentas do nosso site, do Forex Social, para poder ver claramente uma avaliação dessa estratégia e entender em que ela pode ser melhorada. Beleza? Bom,
Primeiro eu vou começar aqui pela ferramenta de expectativa de estratégia. Tá? O que é essa expectativa de estratégia? A gente entra a relação risco-recompensa e qual que é a nossa taxa de acerto? A gente vê a expectativa. No nosso caso aqui, ó, lucro médio. Aqui, ó. Average é médio, lucro médio 61 centavos. 0,61. Perda média 4,20. 4,2. Tá? Então, se ele tiver uma taxa de acerto de 50, ele fica com uma expectativa negativa. Se ele tiver uma taxa de acerto de 60, ainda. 70, ainda. 80, ainda. 90. Qual que é o ponto de equilíbrio aqui? Vamos lá, 89. 88,5. Né? 88. 87 não. Então ele precisa, com essa estratégia dele, manter essas médias uma taxa de acerto de 88% para poder, acima de 88% para ser lucrativo. Algo que é difícil. Ele está conseguindo, né? Ele tem uma certa margem, ó. Ele está aqui com... Cadê? 90%, né, de acerto. Não é isso? Então tá ali próximo. Como a taxa de 90% de acerto, olha lá, ele fica com uma expectativa de 3%. Beleza. Ele tem uma expectativa positiva na estratégia. Isso é bom. Isso é o mínimo que você tem que ter na sua estratégia para você, no longo prazo, ser lucrativo. E é melhor que quanto maior essa expectativa aqui, melhor. Porque se você tiver, por exemplo, aqui uma relação, se em vez de perder 4 quando ele perde, na média, porque a gente viu que tem umas perdas grandes lá, ele perder na média 2, olha como é que a expectativa melhora muito. Só que é lógico que a taxa de acerto dele vai acabar caindo, se ele fizer isso. Né? Se ele colocar o stop loss dele mais próximo, digamos assim, vão ter mais trades que vão bater no stop loss. Por que ele está fazendo? Provavelmente ele deixa o stop loss um pouco mais amplo, então tem espaço para o preço ir contra ele negativamente, e andou um pouquinho no positivo, pum, fecha. Essa é basicamente a estratégia pelo que a gente reparou. Então, outra coisa que a gente pode avaliar. Outra ferramenta. A gente já viu aqui que ele tem lá uma taxa de acerto que permite uma expectativa positiva e dá um ratio recompensa para ele de menor que 1, que é de 0,15, né? Que ele simplesmente a média de perda dele é maior do que o lucro, só que ele lucra bastante quando só que ele acerta muito, né? Então, olha só, a próxima ferramenta que a gente pode usar aqui, que seria interessante, é o risco de ruína. Qual que é a chance dele quebrar essa conta? Ó, fator recompensa risco, a gente viu que é 0,15. Ixi, a ferramenta não está deixando eu colocar. É bom que eu vi que eu tenho que configurar isso. Mas enfim, eu vou colocar aqui 0,2. Tá? Percentual de acerto, 90. Quanto que ele arrisca do capital? Essa que são elas, olha só. Teve trade aqui que a gente viu que ele chegou a arriscar $10. É tipo quase 10% do capital dele em cada operação. Em algumas operações. A gente não sabe porque ele não viu o stop loss e quanto que ele deixa de risco.
Mas a gente está vendo que tem casos que chegou a 10, a 22. Então eu vou colocar um risco, um 10% do capital, que seria 10 dólares ele chegar a perder na trade numa conta de 100 dólares. Como a taxa de acerto dele é muito alta, o risco de ruína não fica tão alto, mas se esse risco está diferente de zero, significa que já tem risco de quebrar a conta, o que a gente não quer. Tá? A próxima ferramenta que é bem legal, é uma ferramenta que ainda não está aqui nas ferramentas, é nova, eu já mostrei em outros vídeos. Mas a gente encontra aqui, vindo aqui no mapa do site que tem aqui embaixo, ó, tem ela escondidinha. Ainda não publiquei que eu estou na dúvida do nome dela, mas é esse aqui, ó, retorno médio esperado. Tá? Porque a gente tem essa ferramenta aqui, é muita ferramenta, né? Esse simulador de trading, que eu vou também usar ele primeiro, olha só. Um é a evolução do outro. Olha o simulador de trading. Taxa de acerto dele, 90. Ratio risco-recompensa, 0,15. Risco por operação, 10%. Saldo inicial eu vou deixar 1.000, tá? Como se ele tivesse uma conta de 1.000. Ele teve 300 trades, né? Então eu vou colocar aqui 350. Qual foi o total de trades dele aqui? Total de trades 351. Vou deixar 350. Vamos projetar. A ideia dessa ferramenta aqui é você projetar e ver, usando aqueles critérios, coisas que podiam acontecer. No caso dele aqui, por exemplo, ó, teve um retorno de 68%, próximo daquele retorno dele. Mais um retorno. Aqui, ó. Só que o que a gente está vendo? Ele não está tendo nenhum losing... Como a taxa de acerto é muito alta, ele não tem nenhum losing streak de muitas perdas repetidas. Então o capital desce pouco. Quase todas as simulações que a gente está fazendo, pelo menos aqui, ó, ele fica no positivo. Tá? E é aí que vem a próxima ferramenta, que é essa aqui, ó, retorno médio. Está vendo que então eu clico projetar, ele me gera 350 trades. Só que eu quero ver várias vezes essas 350 para ter uma ideia maior. Que é aí que entra essa ferramenta aqui, ó, taxa de acerto 90%, recompensa risco 0,15, risco por operação 10% da conta. Total de trades, em vez de ser 350, porque 350 a gente já viu que ele tem, eu vou colocar, e aí, e as próximas? Vou colocar 500 trades. E quantas vezes? Vou simular 400 vezes. Pronto. Cada pontinho desse aqui é um resultado possível, é uma simulação dessa que eu rodei. Tá vendo? Então eu projetei aqui, na verdade são 500 trades, né? Projetei, vou projetar um monte de vezes aqui para... Pronto, projetou. Agora foi 500 trades, o computador até deu uma agarradinha. Pronto, olha aqui, esse retorno aqui ele teve de 229%, certo? Então esse seria um desses aqui, ó, de 229% que está aqui, ó. Beleza? Então o que a gente consegue ver aqui? Mantendo esses parâmetros aqui. Que o melhor resultado de todos aqui, com isso aqui, nessas simulações, foi esse aqui, que teve um resultado de 4.000% de retorno depois de 500 operações. Só que o pior resultado foi menos 90%. Então, o que a gente vê? Simulando quantidade de vezes o suficiente, nós vamos ter resultados negativos. Ó, vou simular de novo aqui, ó, 400 vezes, simular algumas vezes aqui, tal. Olha que interessante.
Então, ó, os resultados que se destacam geralmente ficam aqui, né? Lá tem alguns. E o pior resultado ele está ficando próximo disso aqui, né? De menos 66%. Tá? Então, se ele conseguir manter exatamente esses critérios de não arriscar mais de 10% por operação, conseguir manter uma taxa de acerto de 99%, né? E conseguir manter esse ratio recompensa de 0,15. Por que esse 0,15 aqui? Eu vou abrir a calculadora. Ó, não, eu vou lá naquela outra ferramenta de expectativa de estratégia. Se ele perde 2 vezes mais do que ele ganha, o ratio é de meio para 1. Porque a conta, o que é? Você faz isso aqui, ó, esse dividido por esse, né? É o ratio, recompensa dividido por risco. Então, como aqui no caso é menor, é 0,8 e aqui é 4,20, tá aquele ratio recompensa, né? Não é 0,8, né? Quanto que é exato? É 61, na verdade. Só que qual que é a questão? A gente viu aqui naquele miolo que assustou aquelas trades de menos 20. Cadê? Deixa eu achar o... Foi quando entrou o dólar iene na história, né? Aqui, ó, menos 21, menos 19, menos 19, menos 10, menos 10. Esse que é o tchan da parada. Por quê? Porque, por enquanto, a perda média dele ficou 4,20, porque ele teve muita perdinha. Agora, se ele começar a ter essas perdas grandes e passar para, em vez de perder 4,20, ele passar a perder, a média dele subir para 8, por exemplo, a estratégia dele já passa a ter expectativa negativa. Porque, olha lá, olha o ratio recompensa, 0,08. Vou colocar aqui, ó, 0,08. Olha aqui. Agora, a maioria dos resultados... Eu esqueci de terminar de avaliar todos os dados, né? Então, eu vou voltar do jeito que estavam os parâmetros, tá? Espero que você esteja acompanhando e gostando. Tá ficando um pouco longo e tal, mas é porque tem muita informação interessante aqui e questão de estatística que às vezes as pessoas não conseguem entender como que ter uma quantidade muito boa de trades é importante. Isso que é legal, que ele tem 300 e tanto, então serviu bastante para mostrar essa ferramenta. Voltei os dados dele lá, né? Bom, olha só, o pior resultado é menos 66%. Só que, ó, percentual de vezes no lucro, mantendo esses aqui, 94% das 400 simulações que a gente fez tiveram lucro. Uma coisa boa, né? Um retorno médio, então a média de todos esses retornos, se pegar todos esses aqui e fizer a média disso aqui, dá 460, tá? Que tá aqui embaixo, ó. Cadê? Mais ou menos aqui assim. Só que a média, às vezes, não é um bom dado. Por quê? Porque você pode ter uma dispersão no número muito grande. Ou, em outros aqui, o que a gente pode ver? A média aqui, a perda média é 4,20. Só que você tem muitas tradezinhas perdendo pouco, bem abaixo de 4,20, e algumas trades perdendo 10, chegou a perder até 20. Então, apesar da média ser 4,20, você tem uma dispersão muito grande, você tem uma volatilidade alta no portfólio, ou ainda você tem um desvio padrão alto. Aqui a gente está com um desvio padrão acima da média.
Esse aqui já é uma medida disso, de quanto que o preço está se afastando da média. O preço se afasta muito da média aqui. Tá? Por quê? Porque essa diferença de perda e ganho é muito grande. Outros dados aqui, mediana. O que é a mediana? É que se você colocasse todos esses resultados em linha, metade dos resultados estão abaixo dela e metade para cima. Ou seja, metade dos resultados que a gente simulou ficam abaixo de 319% e metade fica acima de 319%. Tá até bom. E a moda está próximo da mediana, isso acontece muitas vezes, é o número que mais aparece. Então, o retorno que teve mais vezes foi 318. Tá? Lembrando que com 500 trades, se eu for colocar a quantidade de trades dele, que são 350, olha só. O resultado, ele teve um resultado de 50% de retorno, né? Vou simular algumas vezes aqui, ó. O resultado dele ainda está um pouquinho, ainda está abaixo dessa média de resultado que foi obtido aqui, né? O resultado dele fica aqui, ó, tá nesse nível aqui, tá? Mas o que é importante a gente observar agora? Eu vou voltar lá para 500 trades. Então, se ele conseguir manter esses parâmetros, a gente está fazendo duas avaliações aqui. Primeira, uma avaliação de entradas e saídas e desse ratio, dessa expectativa aqui, né? Que a gente viu que está positiva até então. Né? Ele está com uma expectativa positiva. Mas, se em vez dele acertar 90%, ele começar a acertar 80% das trades, mantendo esses quesitos todos, olha o que acontece. Porque a estratégia tem uma expectativa negativa. Como tem muita trade, ele vai acabar uma hora indo para o beleléu. Com 350 trades, tem até um caso aqui que fica positivo, né? Então, olha só. Então, vamos colocar aqui. Se ele cair de 90% para 85% a taxa de acerto dele, mantendo os outros dados, já tem uma grande chance dele ir para o vermelho. Olha um monte de resultado que vem para o vermelho. Tá? Então, eu acho importante ter essa margem que ele não está tendo. Então, ele tem que saber que pode acontecer, de em vez dele ter 90% de acerto igual ele está tendo, vamos supor que caia para 80%. Eu quero, mantendo 80% de taxa de acerto, ter uma expectativa positiva. Então, aqui no lado dele, ele tem dois caminhos para isso. Para manter uma expectativa positiva, se ele só acertar 80%, ou seja, mexendo um pouquinho na estratégia. Ou ele aumenta o lucro médio, ou ele diminui a perda média. Pelo que eu estou vendo aqui, dessa quantidade de operações, ele está conseguindo fazer esse scalpzinho e pegar alguns pips. Então talvez o caminho seja de não ter mais essas perdas grandes, ele conseguir diminuir essa média de perda para, por exemplo, $3 no caso dele. Tá? Ainda está negativo, não resolve, né? Então vamos ver aqui, ó. 2 já fica positivo. 2,5, negativo ainda. Tá? Vamos ver aqui quanto que fica positivo. 2,8. Se ele conseguir manipular de certa forma isso, né? Vai perder 2.
Tem que ser próximo dos 2 dólares mesmo. E se ele conseguir aumentar o lucro médio dele também para 0,7 aqui, tá? Então, se ele conseguir fazer isso, vamos colocar isso, que o ratio de recompensa dele suba para 0,35. E ele tem uma taxa de acerto de 80%, já fica bacana. Ó, o resultado pior ainda é ruim, mas 98% das vezes teve resultado bom. Tá? Por que é importante você ter muita simulação assim? Porque quando você tem mais simulações, começa a entrar na jogada alguns casos que você vai ter uns losing streaks que são possíveis. Que é o cara perder 7 operações em sequência que não aconteceu com ele. Porque aqui no caso dele, olha só, o máximo de perdas consecutivas foram 6. Mas e se acontece dele ter 8 perdas consecutivas? Qual que vai ser o impacto disso? Tá certo? Então, resumindo, respondendo, né? Eu achei a estratégia interessante. É uma estratégia que deu lucro. Tem uma expectativa positiva. Eu só diria para tomar cuidado com essas perdas grandes que tiveram para não se repetir. Se elas forem essenciais para a estratégia funcionar, eu acho uma estratégia arriscada, né? Porque ele dá uma volatilidade alta. Esse drawdown aqui é mais alto do que eu gostaria. Né? Que é esse drawdown de 102 dólares aqui. É um drawdown altíssimo para o tamanho da conta. Né? Drawdown de quase 70%. Mas se ele conseguir tirar essas perdas, eu acho que pode ser uma estratégia bem interessante. Vou inclusive pedir para ele nos contar como que ele está fazendo isso, qual a estratégia que ele está usando para fazer esse scalping e ver se ele tem interesse em compartilhar com todos nós aqui do canal. Tá certo? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, especialmente você que pediu para eu fazer a avaliação, mas se você também está assistindo e chegou até o final, mais uma vez foi um vídeo maior do que eu gostaria, às vezes eu falo demais, enrolo, enfim, é uma pena, eu gostaria de fazer vídeos de 6 minutos, 7 minutos, mas eu trago muita informação em cada vídeo, né? É até difícil de digerir algumas vezes, eu sei. Mas agradeço por acompanhar esse vídeo até aqui e um grande abraço para você e até o próximo vídeo.